Bom dia. Aqui começa mais uma reunião de pauta na Causa Operária TV. Eu me chamo Marília Garcia, estou aqui acompanhando o companheiro Márcio Roberto. Mas antes de apresentar o companheiro, a gente vai dar uns recadinhos de hoje. A gente primeiramente convida aí a todos a se inscreverem aqui no canal, compartilharem esse vídeo com todos os amigos, os companheiros aí de luta, para todo mundo vir aqui discutir com a gente no chat. Também a gente convida todo mundo a se tornar membro desse canal, exatamente para ajudar a contribuir com a imprensa alternativa independente. Para você é um valor bem pequenininho, mas para nós é um valor inestimável aí, porque exatamente é um valor fixo que a gente pode contar todos os meses para cuidar do nosso canal. Bem, por último, a gente convida todo mundo a se inscrever na Universidade Marxista, que é universidademarxista.pco.org.br. Na próxima terça-feira, amanhã, a gente terá uma nova aula da Universidade Marxista. No dia de ontem, a gente teve o grupo de estudos em todo o Brasil, um em cada regional, para discutir sobre as aulas anteriores do curso. Ainda dá para se inscrever, você vai ter acesso às aulas por 6 meses, então você vai poder assistir aí tranquilamente as aulas no seu ritmo. Bem, eu passo a bola aqui para o companheiro Márcio para se apresentar. Tudo bem, Márcio? Tudo bem, Marília. Aqui tá tranquilo na medida do possível, né? E bom estar de volta nessa segunda-feira, apresentando as principais notícias desse início de semana, né? Muitas polêmicas e bastante ataque ao povo pobre e trabalhador. Exatamente. Muitos ataques ao povo pobre e trabalhador, né? A gente isso aqui noticia todos os dias, basicamente. E dos principais ataques é a falta, é o descaso do tratamento da pandemia aí, por parte das forças nacionais. O Estado capitalista, de fato, deixou de lado a população, que reflete no número de mortos aí que a gente tem, que é enorme, e o companheiro Márcio vai falar um pouquinho sobre isso. A situação ela é bem periclitante mesmo, né? Você vê a imprensa burguesa está divulgando aqui que nas últimas 24 horas, né, há mais de 15 dias, vem com essa alta taxa de mortalidade, há mais de 1.000 pessoas, né? Nós já temos quase 300 mil mortos. Nós fizemos até uma contagem anterior de 100 mil mortos, que já era um absurdo. Nós já estamos a quase 300 mil mortos, exatamente pela imprensa aqui. São 239.294 óbitos, desde o começo da pandemia. É uma coisa assim bem triste, né? São países inteiros devastados aqui dentro do Brasil, né? População e muita gente. A quantidade de contaminados, né, são na casa dos milhões já, né? Na verdade, são quase 10 milhões, né? São mais de 9 milhões de pessoas que foram contaminadas. A gente gosta de frisar aqui que esses dados não são muito reais, né? Isso aí é o que a imprensa divulga. Se a imprensa divulga esse número gigante, quer dizer que o número real é muito maior, né? Nós temos os casos das cidades pequenas que não são contabilizados corretamente. Nós temos os casos das pessoas que estão adoecendo e morrendo em casa, né? E aí a morte, geralmente, a causa da morte geralmente é ligada a alguma coisa respiratória, mas não coloca que tem a ver com Covid. Então, a cada dia que passa, os números aumentam e diminui se é que houve algum tipo de medidas para prevenir, né? Não há nada que previne. Nós vamos passar em seguida a falar dos números da vacina, vai mostrar que esse menos de 3% da população brasileira vacinada demonstra que a população foi jogada pelo governo federal e os governos estaduais, em seguida pelas suas prefeituras, para um verdadeiro genocídio, né? Então, só para repetir aqui, são 239.294 mortes de Covid desde o começo da pandemia. E nos últimos 15 dias, nós tivemos mais de 1.000 pessoas morrendo, né? Todos os dias. Então, assim, há tempos que a imprensa não mostrava isso, né? Você tem mais de 1.000 pessoas morrendo diariamente em todo o Brasil. Basicamente é isso, Marília, sobre o caso nacional, né?
Exatamente, né? Eu acho que nesse sentido é importante também a gente falar um pouquinho sobre os contaminados da nova variante do coronavírus, aqui que surgiu no Amazonas, que já chegou aqui em São Paulo. A gente teve 13 contaminados pela nova variante em Araraquara, no caso 12 casos da nova variante em Araraquara, e por conta disso ela decretou um lockdown aí para tentar impedir a circulação do vírus, né? É importante destacar que se chegou em Araraquara, a gente pode esperar que já esteja aí disseminado em vários locais essa nova variante. A gente está vendo surgir uma série de novas variantes do coronavírus ao redor do mundo. Já são mais de 10 novas variantes, né? Inclusive a do Reino Unido, ela tem se espalhado, assim, inclusive anulando os efeitos da vacina que eles estavam utilizando ali para vacinar a sua população. Eles vão ter que fazer uma nova vacina para essa nova variante. E agora a gente vê aí que a pandemia ela tende a se agravar com essas novas variantes, né? Quer dizer, os estados capitalistas demoraram tanto para tirar uma vacina, inclusive impedindo que a primeira vacina, a vacina Sputnik V, fosse utilizada internacionalmente. Eles deixaram aí que o vírus ficasse tanto tempo em circulação a ponto de dar tempo dele se de haver mutações aí em todos os locais. Bem, eu acho que nesse sentido é importante. E outra coisa é a polêmica contra o lockdown, né? Que o lockdown ele não vai impedir que as pessoas vão trabalhar ou qualquer coisa do tipo, ou que as pessoas peguem o metrô lotado. O que vai impedir aí é que as pessoas possam se organizar politicamente e tudo mais. Lá em Araraquara mesmo a gente tem companheiros do partido que provavelmente vão ter que parar de fazer os mutirões aí do final de semana, o que mostra que a questão essencial é uma questão política e não uma questão de contenção do vírus. Até porque a contenção do vírus se dá de uma forma organizada, com a testagem em massa, para ver quem que de fato está com o vírus ou não. Certamente esses testes foram feitos de forma privada, né? Quer dizer, foi feito o teste privado e finalmente tiveram a sorte de descobrir quem estava contaminado. Mas as outras pessoas que possam estar contaminadas com esse vírus não foram descobertas, assim como seguindo a mesma lógica aí da subnotificação do coronavírus normal em todo o Brasil. Né? Não é, Márcio? É isso mesmo. Você vê que já são 25 casos de variantes, né? São 25. Imagina o nível, daqui a pouco, as próprias vacinas que existem nem vão poder conter o avanço, né? Já fica obsoletas, né? E com relação ao lockdown, você falou corretamente. Você vê que o objetivo disso aí é uma repressão, né? Você abre o jornal aqui, você coloca a polícia militar na pesquisa, você vê que por todo o Brasil a polícia agiu contra qualquer tipo de aglomeraçãozinha. Por exemplo, festa familiar de aniversário, casamento, tudo. A polícia já entra rasgando, né? Se a pessoa é de baixa renda, aí sim vai presa por tráfico, aí acha todo tipo de droga. A pessoa, um casamento evangélico, eu vi aqui um casamento evangélico. Você vê, a gente acredita que os evangélicos não são muito propensos a fazer festas com drogas, né? E mesmo assim a polícia consegue acabar com a festa de casamento e ainda já leva familiares presos por tráfico de droga e ninguém viu essa droga nunca. Então, assim, o objetivo dessas medidas é uma verdadeira repressão contra a organização, contra os trabalhadores se manifestarem, ainda mais agora que é o momento ideal para ir para as ruas para exigir os nossos direitos políticos, né? Exigir várias questões que estão na ordem do dia, como não deixar voltar às aulas e etc. Mas é muito preocupante, são 25 casos dessa variante, né? Isso aí é muito preocupante, né, Marília? O som, Estava Marília. sem som aqui. Bem, falando um pouquinho sobre a questão internacional,
a gente tem a notícia de que os Estados Unidos cortaram a vacina, o fornecimento de vacina da Europa, né, e da América Latina, e empurraram a Europa e a América Latina para a China para serem abastecidas aí das novas vacinas de uso internacional. Vão ser a vacina Sinopharm, Sinovac e Cassino, e afeta a questão geopolítica também, as relações internacionais como com os setores da economia. É importante colocar isso daí para colocar também que não é só o Trump que tem relações dificultadas aí com internacionalmente, as relações diplomáticas difíceis, mas também isso daí é uma medida do Biden, né? Quer dizer, o Biden aí está cortando relações com seus principais aliados, que são aqui na América Latina e na Europa, tentando aí salvar só a própria pele na questão da pandemia. Eles já cortaram aí os voos do Brasil para os Estados Unidos e uma série de outros locais aí, tentando conter a própria pandemia no país, mas é importante destacar que ele, sendo uma grande potência internacional, o principal país imperialista, ele teria a responsabilidade de ajudar a fornecer medicamentos para o restante do mundo, né? É importante destacar isso daí. Enquanto a Índia e a China, que são países atrasados, fornecem esses medicamentos, os próprios Estados Unidos não fornecem mais para a América Latina, no caso do Brasil, inclusive, e para a Europa, forçando aí as relações com a China. Importante destacar isso daí, porque essas questões da crise geopolítica internacional vêm se agravando, né? Ainda mais aí com a crise econômica se agravando também, coisa que a gente vai falar hoje. Companheiro Márcio, você tem algum comentário sobre isso? Não, aí, você vê que situação nós chegamos, né? A gente fica dependente da Índia. O que é que a Índia perde dos Estados Unidos ou dos países da Europa, né? Você vê que nível, que situação a gente chegou nesse momento. Eu queria também, se for possível, Marina, mostrar alguns dados sobre a questão do coronavírus aqui na região oeste da Bahia. Ah, claro. Mostra aí. Eu tenho aí, a professora puder colocar, eu coloco aqui, São Félix é uma cidade que é ligada com Santa Maria da Vitória. Tem um rio de 100 metros apenas, né? Esses aí são os dados de Santa Maria da Vitória, os dados mais recentes. São 20 óbitos, né? Você vê, aí fala que foram confirmados quase 1.000 pessoas aqui na cidade e 20 óbitos aqui em Santa Maria da Vitória. Aí nós temos a outra propaganda da prefeitura aí, que é com relação às vacinações. Aí, ó, menos de 1.000 doses chegaram aqui para ser vacinadas. E eles não conseguiram nem vacinar essas 969 doses. Ainda tem quase 300 doses ainda no estoque. A cidade que tem quase 50.000 pessoas, que é Santa Maria da Vitória, né, vizinha aqui de São Félix, chegou a menos de 1.000 doses. E ainda tem quase 300 doses no estoque, é uma coisa ridícula. Aí você tem aí, eu tenho aí o vacinômetro, né? Porque o povo de São Félix é criativo, né? O pessoal do design. Você tem um vacinômetro. Das 15.000 pessoas de São Félix, nós temos 206 pessoas vacinadas. E é interessante que não acaba a vacina com os idosos. Todo dia eu vejo propaganda, hoje vai vacinar os idosos de tal idade. Hoje os idosos, eu pensava que idosos eram idosos. Mas agora eu aprendi que os idosos têm idosos de todo tipo, né? Aí vai idosos desse tipo, idosos daquele tipo e por aí vai. Aí eu peguei os dados aqui de outra cidade aqui próxima, que é a principal cidade da região oeste da Bahia, que é Barreiras, que aí você vê que a situação, como é que ela tá, como é que ela chega a ser muito, muito grave. Em Barreiras, já é confirmado pela prefeitura 100 óbitos, né? 100 de bola, 100 óbitos. Você vê que, vamos supor que esses nomes são subnotificados, igual a gente sempre diz, né? A situação aqui no interior, que ninguém é testado.
Aqui todo mundo é mandado para outras cidades. Você vê as reportagens, todo mundo é mandado para Brasília, ou para Vitória da Conquista, ou para Salvador. Aqui não tem nem o respirador simples, um que é uma forma de entubar a pessoa que tem a câmerazinha para não mandar o ar para o estômago. Não tem esse aqui. Aqui não tem nem aquele outro que a pessoa é entubada e manda o oxigênio. Não tem. Não tem nada aqui. Barreiras tem alguns, mas já está lotado. Segundo os dados aí, mais de 40% dos leitos que tem isso aí já são lotados. Então, assim, a política do governo do estado da Bahia aqui, que é um governo do PT, dá para perceber que ela segue a mesma orientação do Dória, né? É isso aí, produção, com relação à região oeste, é isso aí. E também aqui está tendo também, como é de praxe também, né? Nas cidades aqui que eu verifiquei, nesse carnaval também nós estamos tendo a repressão, né? Não tem como as pessoas se movimentarem e tal. Assim, se movimentarem para ir para uma festa, mas os trabalhos continuam normais, os bancos estão lotados, é, onde os trabalhadores estão saindo de madrugada para trabalhar nas fazendas, os comércios, está tudo funcionando. Aqui, aquela medidinha de botar álcool na porta dos comércios, não tem mais. Você não acha mais álcool em gel na portinha do comércio, aquela. Aqui também tinha um negócio de uma torneirinha de água aqui pela cidade para lavar a população lavar a mão. Também não tem mais essas coisas. Então, assim, nada está acontecendo para evitar, né? Em São Félix temos apenas 7 óbitos, ainda bem. Tomara que fica nisso aí. Mas, se formos levar em conta as atitudes das prefeituras aqui, que são tudo de direita, tudo um povo bolsonarista, eles as pessoas vão morrer cada dia mais, né? Porque nem você vê, recebe 1.000 doses, Santa Maria da Vitória, não conseguiu nem vacinar 1.000 pessoas. Aliás, foi 964 doses, né? Eles não conseguiram nem vacinar 964 pessoas. Imagina como é que isso vai, qual o fim disso aí, né? Se nos Estados Unidos está falando que vai vacinar todo mundo até o mês de junho, que eu também não acho que é verdade, que é propaganda. Imagina aqui no sertãozão, aqui nesse oeste da Bahia, como é que será, né? Exatamente. É importante essas intervenções do companheiro Márcio, porque a gente vê aí como um retrato do que é o interior do Brasil, né? A gente não tem respiradores nem do mais simples possível, que é aquele respirador manual, que é super barato. Imagina só o respirador elétrico, aí tem um custo mais elevado. Imagina só isso. E as pessoas, elas precisam de UTI normalmente, né? Quer dizer, não é que não vai ter respirador, não vai ter necessidade. As pessoas vão sofrer aí todo tipo de problema por conta da falta de respiradores. É importante destacar isso daí porque a gente pode esperar que toda a região não tenha respiradores, como foi falado pelo companheiro Márcio. As pessoas têm que ser levadas aí para regiões longínquas, para que elas sejam atendidas por um problema grave e imediato, né? Quer dizer, se a pessoa está com problema de oxigenação, ela precisaria da oxigenação na hora, e não esperar e viajar, ter todo o problema da viagem para ser atendida nessa situação. Bem, é importante destacar essa questão também da vacina, né? Que a gente vê aí o descaso com a vacinação da população. 1.000 doses já poderiam ter sido dadas em 15 dias e quase 45, a gente já está quase a um mês da vacinação. E essas 1.000 doses, que são inclusive as primeiras doses, né, não é nem a segunda dose, já poderiam ser dadas. Bem, é importante destacar essas questões. E já falando da questão da vacina, a gente também entra no caso do Dória versus Bolsonaro. E já vai entrando aqui para o nosso tema principal do dia. Só antes, vamos falar um pouquinho sobre a questão da crise do carnaval, né? A gente precisava comentar um pouquinho sobre o fato de que vão impedir o carnaval, que é uma festa do povo, mas não impedem a volta às aulas e não impedem aí as grandes aglomerações dos metrôs lotados, tudo mais. Quer dizer,
pode trabalhar, pode, aglomerar, pode, mas o que não pode é que o povo se divirta e que o povo tenha uma manifestação política. Não é, Márcio? Não, é isso aí. Não, o carnaval já foi anulado, né? Hoje é segunda-feira de carnaval, né? Assim, e você, a polícia, assim, o aparato policial aumentou em todos os locais. Você pega pelo Nordeste aqui, onde acontecem os principais carnavais, igual Salvador, aumentou o efetivo policial para impedir qualquer aglomeração. Tem até parece até piada, tem um rapaz que foi no Farol da Barra, e que lá em Salvador tem um esquema de fazer uns carrinhos de madeira para vender café. Aí um desses carrinhos de madeira, o pessoal aí botou umas caixas de som e começou a tocar música de carnaval. Aí aglomerou algumas pessoas ali e tal, foi uma estratégia para ele vender mais, né? Você acredita que esse cara foi impedido de deixar o som ligado? Porque ele tá fazendo aglomeração, é carnaval. Então, assim, você vai no Recife também, aumentou o aparato, todas as capitais aqui no Nordeste, com relação ao carnaval, aumentaram o aparato policial e, assim, qualquer quantidade de pessoas na rua ouvindo alguma música que é relativa ao carnaval, eles estão impedindo. Em São Paulo, então, nem se fala, né? Há controvérsias, mas a quantidade de pessoas curtindo o carnaval em São Paulo são milhões, né? Eu já passei o carnaval em São Paulo, os bloquinhos como é que são, imagina como é que está em São Paulo. Só que dá para ver, né? O trabalhador não pode se divertir, o trabalhador não pode ter um momento de lazer, porque o carnaval é da população pobre. A burguesia e a pequena burguesia vai para outro lugar, vai para, sei lá, vai para suas ilhas particulares aí em algum local do mundo, com seus helicópteros e jatinhos. A população não, vai para a rua e etc. E não tem. Ali em Salvador, por exemplo, naquele eixo Barra-Ondina, né, as pessoas não conseguem nem circular normalmente, assim, tranquilamente. Se tiver 5 pessoas andando pela rua assim, a polícia já para, já pergunta o que é e etc. Então, assim, não há. E ao mesmo tempo, como você diz, né? Agora, para voltar às aulas, hoje, por exemplo, tem a notícia, né? Hoje volta às aulas municipais em São Paulo, né? Mesmo com a quantidade de professores, mesmo com a quantidade de escolas fechadas por causa da contaminação. No primeiro dia de aula que voltou, já tinha várias escolas fechadas porque tinham professores contaminados, estudantes, funcionários, etc. Então, assim, é um verdadeiro ataque à população, né? Da mesma forma que eles atacam a questão do carnaval, eles também estão atacando o pessoal ir assistir jogo de futebol, e aí vai, né? Que as coisas que o povo gosta, eles reprimem e eles impedem. Agora, aquilo que o trabalhador é obrigado a fazer para se sustentar, como pegar o metrô lotado, você pode. Eu estou na Bahia, mas eu coloco aqui no Google como é que está o metrô Tietê agora cedo, eles têm imagem, lotadérrimo, né? O pessoal tá no metrô, o pessoal não consegue nem respirar, quanto mais se proteger do coronavírus. Agora, para ir trabalhar, aglomerados nos metrôs e nos ônibus, isso aí está liberado, porque o povo tem que morrer, né? O povo não pode se divertir. Agora, morrer com falta de respirador, por falta de oxigênio. Todo mundo está vendo aí o caos. Os pessoal morre porque não tem oxigênio. Quem já viu isso na história da humanidade? Imaginar que alguém ia morrer porque não consegue ter oxigênio. É uma coisa até absurda de se falar. Exatamente, né? E falando um pouquinho sobre a questão de o carnaval ser do povo pobre, a gente tem o fato de que os camelôs, que só aqui em São Paulo, no ano passado, se cadastraram 12 mil camelôs para fazer vendas aí no carnaval. Todos esses 12 mil, e fora os outros camelôs que não se cadastraram, né, porque a gente tem muitos desses, vão ficar sem renda. É importante destacar isso daí porque, segundo o levantamento aqui, esses camelôs eles conseguem cerca de 5 mil a mais, 5 mil, 10 mil reais, e isso tende a ajudar aí na sustentação da família por vários meses. Agora, com essa situação da crise do coronavírus e a crise econômica, e a falta do auxílio emergencial, essa questão seria essencial para a população pobre que necessita desse tipo de serviço. E, exatamente, isso daí vai ser impedido por conta do cancelamento do carnaval
Importante destacar isso daí por conta também da polêmica em torno do fim do auxílio emergencial, que ela, ela é só uma polêmica, né? A gente vê aí que para solucionar o problema do povo pobre, nada é feito. Bem, aqui a gente já pode ir passando para o tema principal. A gente tem a situação da vacinação aqui no Brasil, e nesse sentido o Dória, ele se colocou na luta política contra o Bolsonaro, ele se colocando à frente do Bolsonaro, né, lançou a vacina Coronavac para todo o Brasil. E para isso ele também usou um enorme número de verbas do estado de São Paulo, inclusive desviando algumas das verbas aí que seriam utilizadas para obras aqui do estado de São Paulo, na tentativa de fazer a vacinação nacional, né? Quer dizer, ele quer se colocar como ele quer ocupar o lugar do Bolsonaro sem ter dinheiro para isso, né? Sem ter dinheiro para de fato suplantar o capital de uma nação, da nação brasileira. É importante isso daí, colocar isso daí para falar que tudo vale na luta entre Bolsonaro e Dória. Enquanto isso, a população que deveria receber essas obras, a gente tem obras, por exemplo, importantes aqui de São Paulo, né? A gente tem a obra da duplicação de rodovias, o canal da rodovia a Canal e a Piscinão. Também a gente tem obras importantes aí para serem feitas, e já são 160 milhões de reais que não vão ser destinados para essas obras aqui em São Paulo, né? Enquanto isso, o Dória fica fazendo foto aí atrás de pessoas sendo vacinadas, como se isso daí fosse um grande fator eleitoral aí para o próprio Dória. Você quer comentar alguma coisa, Márcio? Só para complementar o seguinte, você vê que mais uma vez quem é que sofre com o fechamento dessas obras, com problema? O produtor, né? Quem é que vai produzir isso aí? Quem é que vai? E outra coisa também, a cidade, né? Porque igual os piscinões, essas coisas, só para evitar os alagamentos. Que é uma coisa constante em São Paulo. Chove 10 minutos, a cidade toda, o pessoal tem que subir nas escadas, porque senão é levado pelas enxurradas. Então, mais uma vez, essas medidas, essa briguinha aí, né, de Dória e Bolsonaro, que é uma briguinha também, que é uma briguinha fuleira, que atrapalha e destrói a vida de várias famílias que necessitam desse emprego aí, desse dinheiro aí, né? O emprego já é pouco, o que tem eles fecham, as obras eles fecham, e aí, né? Exatamente, eu acho que é importante destacar isso daí, porque aqui em São Paulo, em todas as. Sempre quando chove, a gente pode esperar que vai ter um alagamento aí. E a gente tem a cota anual de mortes por conta dos alagamentos aqui da cidade, que é conhecida como Cidade da Garoa. Quer dizer, cidade que tem muitas chuvas e, portanto, vai ter muitos alagamentos por falta desses piscinões. Fora o fato também que a gente aqui em São Paulo é conhecida por ser a cidade de ter muitos engarrafamentos e tudo mais, por conta aí do enorme número de pessoas e de carros que transitam diariamente na cidade. E essas duplicações de avenidas são questões essenciais para o povo paulistano. A gente viu, inclusive agora com esse negócio da nacional, a gente retoma a polêmica aí do que aconteceu com o Dória quando ele foi ser governador. Ele já não tinha nem acabado o mandato da prefeitura, tinha apenas 2 anos aí do mandato, e ele foi lá e se candidatou para governador, renunciou o mandato da prefeitura, e agora, se ele pudesse, ele renunciaria também o mandato de governador, se fosse possível, né? Quer dizer, se não fossem as mesmas eleições, a nacional e de governador, ele faria isso também.
Quer dizer, de certa forma, ele já está renunciando esse mandato, fazendo campanha eleitoral aí para 2022, e, inclusive, de certa forma, ele está desviando as verbas que seriam para coisas aqui de São Paulo, para essa campanha eleitoral nacional. Quer dizer, o São Paulo, tudo bem, a gente precisa vacinar a população e tudo mais, mas isso é um problema nacional, né? Um problema do governo federal. O governo federal deveria destinar verbas para isso, e não o governo do estado de São Paulo, aqui tentando ser o dono do Brasil, né? E finalmente não conseguindo cuidar nem da própria São Paulo, que é uma questão que deixa claro que o problema não é que o São Paulo é o dono do Brasil ou é a capital do Brasil, mas ele tem muitos recursos a ponto de poder fazer essa iniciativa, mas a perda do povo paulistano. E o povo paulistano aqui tem grandes problemas. A gente precisa destacar isso, até porque na situação da pandemia, a situação não foi tratada aqui em São Paulo adequadamente. Isso daí a gente vê pelo fato de que 1/4 dos mortos nacionais estão em São Paulo, aqui na Grande São Paulo. A gente tem até um pouco mais de 1/4 dos mortos aí nacionais, mostrando que não teve nenhum tratamento adequado para a situação da pandemia aqui em São Paulo. A gente não vê nenhum funcionário da saúde aí batendo de porta em porta para saber qual que é a situação nas casas, para testar as pessoas, ou pelo menos para fazer aí o levantamento do problema sintomático, né? Quer dizer, testar a temperatura, testar os sintomas e tudo mais, e fazer o levantamento das pessoas que estão ou não com Covid. A gente tem que lembrar que no início da pandemia, quando ela só estava na China, a China, ela, em um momento da pandemia, ela deixou de considerar o número de casos apenas pelos casos testados e passou a considerar o número de casos pelos casos sintomáticos, quer dizer, as pessoas que tinham sintomas. E quando aconteceu isso, o número de casos foi multiplicado por 10, mostrando aí que o número de a subnotificação sempre é enorme quando se depende apenas da testagem, que é sempre reduzida, né? Importante destacar essas questões. Bem, já falando um pouquinho da China e tudo mais, e finalmente a gente já falou dos Estados Unidos hoje, a gente vai falar um pouquinho também da questão da crise econômica internacional que se desenha aí de forma muito intensa no panorama econômico. Por que a gente precisa falar isso? Porque todos os jornais eles já vêm noticiando aí que há uma enorme bolha especulativa que já era grande antes da pandemia e agora ela cresceu muito com o enorme número de recursos destinados aí para os capitalistas em meio à pandemia. Quer dizer, os Estados Unidos despejaram trilhões de dólares no mercado financeiro, no mercado de ações, e o Brasil também destinou bilhões de reais aqui para o mercado financeiro também, para tentar conter a queda que aconteceu em abril de 2020, quer dizer, iniciou uma enorme queda em abril de 2020, as bolsas, tanto a de Nova York quanto a bolsa aqui do Brasil, tiveram que fechar várias vezes para tentar conter o ânimo da queda, e para isso, para conter também, os estados, eles despejaram de recursos para tentar valorizar falsamente essas empresas que estavam sendo desvalorizadas. Agora a gente vê aí que essa bolha ela se ampliou pelo fato de que esse dinheiro investido pelos estados não foi reinvestido em produção, quer dizer, empresas como
empresas de transporte aéreo e tudo mais, elas tiveram uma valorização em elas cerca de duplicaram, mais ou menos duplicaram o seu número de recursos no último ano, isso em meio à pandemia, enquanto elas estavam fechadas, né? Quer dizer, não faz sentido isso daí, quer dizer, finalmente, isso decorre pelo fato de que eles embolsaram o dinheiro que foi destinado para conter a crise econômica internacional. Quer dizer, agora que já faz um tempo nesse sentido, as ações dessas empresas elas continuam altas, né? Mas os lucros que vão ser emitidos por essas empresas não são tão altos assim, porque finalmente elas continuam na crise produtiva que elas tinham anteriormente, ou continuam, ou teve essa crise agravada aí por conta do enorme número de dias que elas ficaram fechadas. Quer dizer, isso traz um risco e põe o crescimento em xeque em todo mundo nessa situação. A gente vê aí que até a situação, os gráficos aí de crescimento, eles são interessantes, né? A gente vê aí que houve uma enorme queda dessas bolsas e agora o crescimento foi acelerado e não foi verdadeiro, né? Quer dizer, é importante destacar isso daí porque o que está se desenhando, pelo que os analistas falam, é uma derrocada e como foi a de 29, ou pior do que a de 29. Agora, inclusive, aí, isso vem acirrando as relações diplomáticas com os países. A gente citou a questão dos Estados Unidos com a Europa e com a América Latina, mostrando também que os Estados Unidos não está aí com todos os recursos para despejar dinheiro no restante da população, né? Quer dizer, geralmente os Estados Unidos faria esse tipo de coisa. A gente vê aí só a exemplo do Plano Marshall, né? Que os Estados Unidos despejaram dinheiro em todo mundo para tentar conter a crise social decorrente da crise econômica de 29 e também para, claro, manter aí o controle internacional da economia. Agora, os Estados Unidos não está aí com essa bola toda, nem para a situação para sair por cima na questão da vacinação, ele está fazendo isso e já parou de exportar vacina para os países, mostrando aí que o próprio centro do imperialismo está com dificuldades, né? Quer dizer, a gente vê isso também pelo caos social que é os Estados Unidos hoje em dia, inclusive explicando aí o fenômeno do trumpismo. Quer dizer, a população está radicalizada e quer uma saída radical. Bem, o companheiro Márcio tem algum comentário? Você falou tudo aí, né? Basicamente, porque a outra coisa que eu poderia complementar, assim, para quem vai sobrar todo esse problema, né? A crise vai doer nas costas de quem, né? Quem vão ser os principais, qual a classe que realmente vai sofrer com todos esses problemas, com toda essa crise? Só nos Estados Unidos a quantidade de desempregados, de sem-tetos, a cada dia aumenta, né? Imagina com essa nova crise aí, o que é que vai acontecer com essas pessoas, né? Além de morrer de Covid, nós vamos ter aí morrendo igual mosca aí, pessoas morrendo de fome também, né? A gente nós vamos ter que fazer o programa aqui de tal forma que nós vamos saber quais os números que vão ter pessoas onde vai ter mais mortes, o Covid ou a fome, né? É assim que caminha os próximos dias aí de toda a população, né? Eu queria aproveitar e falar de uma coisa legal, se tiver pronta aí, Marília, fazer uma propaganda da nossa loja. Ah, claro. Porque no meio de tantas notícias tristes, né? A gente não conseguiu falar uma notícia boa aqui hoje, né? Vamos falar aí, nós temos a loja do PCO, né? Aproveitar que a audiência está boa hoje aqui, tem muita gente nos assistindo, dá bom dia para todo mundo, né?
Tem vários companheiros aqui online conosco. E aí nós temos a loja do pco.com.br, né? A gente selecionou umas imagens aí, se a produção já tiver no ponto aí, da linha de produtos, que assim, todos os revolucionários aqui, aí ó, Che Guevara, nós temos a linha de produtos Che Guevara, uma caneca, e todos os revolucionários a gente tem aqui, né? Nós temos a linha de produtos do Lene, do Karl Marx, da Rosa Luxemburgo, né? E aí, hoje aí nós destacamos aí a linha de produtos do Che Guevara. São baratos, chega em qualquer local do Brasil. Chegou aqui em São Félix, né? Eu tenho produtos que chegou para mim aqui. Se chegou aqui em São Félix, chega em qualquer local do Brasil, até na região norte e tudo mais. Esses lindos produtos aí você encontra na loja do PCO. E outra coisa também, se você quiser fazer uma coisa personalizada, homenagear alguém, você pode mandar a foto de alguém, né? E o aniversário de alguém, da mãe. A pessoa quer homenagear, a gente faz também, não é, Marília? Exatamente. Olha, as camisas. A gente faz todo tipo de coisa. Você pode pedir personalização de produtos e tudo mais. E fazer sua coleção aí de todos os revolucionários que a gente tem. Muito bonito, viu? A loja está de parabéns. E aí, o pessoal que está nos assistindo aí, ó, entre em contato, loja do pco.com.br e adquira um dos produtos. Tem vários, tem todo tipo de produto lá, de bottoms, a produto de almofada, pratos, aí vai. Vocês escolhem e adquira, que vai estar ajudando o Partido Revolucionário, né? A gente está lutando pelo comunismo, mas a gente precisa de dinheiro, né, para poder fazer essa luta. Qual o próximo ponto que a gente vai falar agora, Marília? Exatamente. Agora a gente está se encaminhando para o encerramento, Márcia. Eu vou dar os bons dias aqui para os companheiros. Eu vou dar bom dia aqui para os companheiros do chat. Primeiro, o Marcel Santos, bom dia. Arthur Freitas, Bruno Ex, sou eu. Cecília Maria, Ana Matos, bom dia. Cibele Melo, bom dia. Lilian Miranda, Maria do Carmo Oliveira Reis, todos vocês, bom dia. Maria Ângela Abducci, colocando aí, fazendo propaganda do nosso mutirão de ontem. Ontem, além dos grupos de estudo, a gente teve um mutirão em todo o Brasil, mutirões aí em locais movimentados, em praças, avenidas, em feiras de todo o Brasil, para fazer o abaixo-assinado pelo anulamento dos processos contra o Lula, também fazer as nossas panfletagens da venda do jornal Causa Operária. Você pode vir aqui conversar com a gente em todos os mutirões. A gente recebeu uma série de visitas aí de pessoas, de amigos do partido, que estão assistindo, inclusive, a análise política da semana também, né? Mas o curso sobre o stalinismo aí, que está sendo realizado, já está sendo realizado já desde janeiro, né? E você pode se inscrever ainda nesse curso. Bem, a gente vai se encaminhando aqui para o encerramento. Eu vou passar a bola aqui para o companheiro Márcio se despedir. Isso aí, pessoal. Até a próxima segunda. Espero que tenham gostado das nossas notícias. Continue na programação, né, da Causa Operária TV. Agora nós estamos 24 horas, né? Vez ou outra, de madrugada, assim, você acorda, eu ligo só para ver como é que o programa está passando, se tem pessoas assistindo, e o dia inteiro tem pessoas assistindo, viu? Eu fico impressionado, assim, é muito... Ó, vamos agradecer uma colaboração aí. Caiu uma grana aí da Cecília Maria. Obrigado, Cecília. Façam como ela, né? Mande dinheiro aí, super stick, super chat, vire membro também. E outra coisa importante, pessoal, a gente precisa chegar a 100 mil inscritos aqui no canal, né? Nós já estamos próximos, nós já passamos da barreira dos 85 mil, nós já estamos chegando nos 90 mil já. Faltam menos de 600 pessoas para 90 mil, e a gente precisa chegar aos 100 mil, porque quando a gente receber a plaquinha do YouTube aqui de 100 mil inscritos, a gente vai ter mais notificações, vai ser mais expandido o canal e tudo mais. Então faça essa propaganda aí, pessoal que está aí chegando no chat aí, mande mensagem para seus amigos no WhatsApp, nos grupos de família, se inscreva lá no canal e tal, para dar uma força para a gente crescer. E muito obrigado
por estar participando hoje e até a próxima segunda, companheira Marília e todos os telespectadores. Até a próxima segunda, Márcio. O Márcio é o nosso convidado das segundas. E eu sou apresentadora aqui de todos os dias, então, para todos vocês, até amanhã. Tchau, tchau.